Ele. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 2, versículo 13 até o 17. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 13 até o 17. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, diga comigo, levantando-se. Guarde essa palavra na tua mente. Levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Feche os seus olhos comigo por um minuto, por favor. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. A minha oração aqui hoje, Jesus, é a mesma que eu faço sempre que eu vou pregar. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja simplesmente um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Fique à vontade. Antes de eu começar, eu já quero pedir a atenção de vocês aqui. Fala para quem está do teu lado assim, ó, não fala comigo agora. Fala bem forte para ele assim agora, assim, ó, não conversa comigo. Diga para ele assim, ó, o pregador não precisa de ajuda. Deixa que Deus me ajuda. Mas se as crianças saírem correndo para cá, para lá, pulando, caindo, deixa as crianças, só foca aqui, ó. Agora o momento é aqui, ó. Tem uma palavra que vai ser liberada para você hoje, não perca isso por nada. Vamos começar. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é algo que sem dúvida alguma é poderoso, é maravilhoso, é incrível. E quando eu digo tudo isso, eu digo porque o poder que há no Evangelho de Jesus pode transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu não sei se vocês estão acompanhando
que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos? Quem sabe o que está acontecendo em Asbury? Levanta a mão para saber. Quem nem sabe o que é Asbury, levanta a mão para saber o que é isso. Não vai ficar com vergonha não. Asbury é uma universidade nos Estados Unidos, e nesse exato momento está acontecendo um avivamento lá. Agora vocês estão sabendo o que é, né? Depois que fala, todo mundo sabe. Então, nesse exato momento está acontecendo um avivamento lá. Um culto que começou quarta-feira passada, está rolando até hoje. E hoje eu vi algo que para mim é símbolo e é poderoso dentro de um avivamento. Eu vi um testemunho de um casal que estava indo para o cartório se divorciar. Passaram na rua da faculdade, sentiram a presença de Deus tão fortemente que eles entraram dentro da faculdade, entraram na capela da faculdade, começaram a orar, e ali eles decidiram não se divorciar. Isso é avivamento. Isso é avivamento, isso é poder de Deus, isso é evangelho de Deus que transforma qualquer situação, ou transforma qualquer pessoa, seja ela branca, preta, pobre, rico, religioso ou não. O evangelho de Jesus Cristo não seleciona quem vai impactar. O evangelho de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. O evangelho de Jesus Cristo se encaixa em qualquer coração humano que precise de ajuda. Porque enquanto nós temos a tendência de receber ou de investir o nosso tempo em pessoas que, de certa forma, são talentosas ou que tenham algo a nos oferecer em troca, a gente é assim. A gente tende a destinar nosso tempo para pessoas que podem nos dar algo em troca. O evangelho de Jesus não. O evangelho de Jesus, nas maiores oportunidades que ele já teve, escolheu pessoas improváveis para trabalhos difíceis. Embora, Satanás. Basta se lembrar quantas vezes você se lembra ou pensa ou tem na tua memória guardada as vezes que Deus já te usou em alguma coisa e que você se sentiu assim, não, mas Deus não consegue me usar. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu nem oro a quantidade necessária para que Deus me use, e mesmo assim Deus te usou. Não é por você, é pela misericórdia dEle, é pela graça dEle, é pelo amor dEle, é pela compaixão dEle. A graça de Jesus e o evangelho de Jesus escolhe pessoas improváveis para trabalhos difíceis. Eu tenho absoluta certeza que você sabe que Deus já te usou em algum momento que você se sentia um lixo. Que Deus já falou através de você em algum momento que você achava que estava no fundo do poço. Pensando nisso, eu chego a uma conclusão de que a matéria-prima para que Deus use alguém não é a nossa habilidade. Deus não precisa dos nossos talentos para que Ele nos use. Deus não precisa das nossas habilidades para que Ele nos use. Deus só precisa que a gente reconheça que somos imperfeitos e precisamos da graça dEle. Esse é um ponto para que Deus nos use. Agora, voltando aqui para o texto que a gente leu, tinha uma multidão com Jesus.
e ele pacientemente ensinava a galera, pacientemente ele instruía a galera. E enquanto ele ensinava o pessoal, ele viu um homem chamado Mateus sentado na alfândega, na coletoria de impostos, um judeu que trabalha para os romanos. Só para você ter uma ideia aqui, Mateus não está na porta de uma sinagoga orando, Mateus não está na porta do templo buscando a Deus, Mateus está no seu posto de trabalho, coletando impostos, coletando dinheiro dos judeus para Roma. É um judeu que trabalha para Roma. Talvez você não saiba o que isso significa, mas Roma nesse momento escraviza Israel. Roma nesse momento histórico agride Israel. E nesse momento você tem um judeu que trabalha para o seu agressor. Você tem um judeu que trabalha para aqueles que estão escravizando. Aí só para você ter uma ideia de quem era a galera que andava perto de Mateus, quem andava do lado de Mateus era só ladrão, criminoso, prostitutas, outros publicanos, outros pecadores. Essa era a trupe de Mateus, porque os outros judeus não queriam saber dele, Bruno, não queria andar com o cara trabalha para o outro que me agride, que roubou minha casa, eu não vou andar com esse cara. Então quem anda com ele eram os ladrões, eram as prostitutas, eram os pecadores. Então quando Jesus vê esse homem, Jesus olha para ele e simplesmente diz assim: segue-me. Mateus, vem comigo. Mateus, eu quero que você me siga aqui. E aí o que eu acho interessante é que Mateus não pensou duas vezes. Porque, Valdir, Mateus tinha a vida ganha. Era um trabalho que ele pagava bem, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa vivência, tinha dinheiro. Mas quando Jesus diz assim, segue-me, ele nem titubeia, ele não pensa duas vezes, ele não hesita, ele simplesmente levanta instantaneamente. Ele está sentado, recebe a ordem, ele levanta e vai. O que me dá a impressão de que Mateus não queria fazer o que ele estava fazendo. O que me dá a impressão de que Mateus não via a hora de sair dessa vida desgranhenta que ele estava vivendo. O que me dá a impressão de que Mateus não via a hora de parar de praticar aquilo que ele estava praticando. Mateus não via a hora de parar de falar o que ele estava falando, de parar de fazer o que ele estava fazendo, de parar de agir como ele estava agindo. E aí quando Mateus segue Jesus, Jesus fala assim: agora Mateus, a gente vai almoçar na tua casa. Chama os seus amigos. Aí Mateus, Jesus, vamos com calma aqui, os meus amigos não é lá uma boa galera para a gente conviver, não. Eu só tenho um amigo que é prostituta, que é ladrão, que são publicanos. Os meus amigos são todos pecadores excluídos aqui dessa sociedade. E mesmo assim Jesus fala assim: Mateus, eu não estou te perguntando quem são seus amigos, eu estou te falando que eu vou almoçar na tua casa e chama a galera para almoçar com a gente. Então vai todo mundo para a casa de Mateus. E
quando chega na casa de Mateus, eles se sentam, começam a comer, e aí chegam alguns religiosos e dizem assim: como que pode vocês entrarem na casa de um cobrador de impostos, comer na mesa de um cobrador de impostos, se assentar e beber e comer com publicanos e pecadores? O texto vem dizer que Jesus, ele ouve, Valdir, esse murmúrio do lado de fora. Como é que pode olha com quem que ele está andando, olha com quem que ele conversa, olha quem é que vai na casa dele. E aí Jesus, ouvindo isso, Jesus diz assim: ei, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os arrependidos, os pecadores ao arrependimento. O são não precisa de médico, mas os doentes sim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: eu não vim atrás daqueles que se acham curados, eu não vim atrás daqueles que são independentes, eu não vim atrás daqueles que se acham justos por si mesmos e pelas suas obras, eu não vim atrás daqueles que se acham santificados e não carecem de uma interferência divina. Não, eu vim atrás daqueles que diariamente desejam ser curados, eu vim atrás daqueles que diariamente desejam ser dependentes de Deus, eu vim atrás daqueles que diariamente desejam ser justificados e santificados pela minha graça. Eu não vim atrás daqueles que pela sua própria força fazem boas obras, eu vim atrás daqueles que entendem que são pecadores e que não querem viver uma religiosidade hipócrita, que amam a Deus de coração e que carecem da graça de Deus. Vocês não estão entendendo que eu não vim buscar aqueles que já são santos? Vocês não estão entendendo que eu não vim buscar aqueles que são justos? Vocês não estão entendendo que eu não vim buscar o que é crente demais, o evangélico demais? Não gosto de gente evangélica. Muito não, um pouquinho só. Gente evangélica é chata. Gente evangélica, só ela dá certa. Só ela não peca. Gente crente demais, só ele que não prega, só ele que vai para o céu. Vai ter um céu exclusivo. Jesus não veio atrás desse povo. Jesus veio atrás daqueles que sabem que precisam da graça de Deus. E quantos estão aqui que sabem que precisam da graça do Senhor? É desses que Jesus veio. Gente, é provável que nenhum dos 12 apóstolos fosse tão excluído como Mateus. E é isso que me encanta no Evangelho. Porque o surpreendente amor de Deus acredita no potencial dos doentes que um dia serão curados. O surpreendente amor de Deus acredita no potencial dos injustos que um dia serão justificados. O surpreendente amor de Deus acredita no potencial daqueles que um dia serão perdoados. Mateus passou de um desprezível cobrador de impostos para um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus passou de um decadente cobrador de impostos para aquele que escreveu um dos melhores livros do Novo Testamento, contando a história de Jesus. Mateus é uma lembrança importante de que o Senhor frequentemente escolhe as pessoas mais improváveis do mundo para os trabalhos mais difíceis. Se você tem sentido de Deus algo que você precisa fazer e se sente improvável, é isso mesmo. Você é completamente improvável para a obra, mas Deus te chamou. Você é completamente improvável para aquilo que Deus quer que você faça, mas Deus está contigo.
É completamente improvável para aquilo que você sabe que precisa fazer, mas Deus está te encorajando. Eu estou com você. É nessa tua força, é na tua fraqueza, é aí que eu manifesto. Para eu ir para o final aqui, já encerrar, tem uma parábola que, dentro da teologia, é um anexo desse texto de Marcos que a gente leu. É um anexo de Jesus chamando Mateus. Abre comigo, por favor, Lucas 18. Lucas 18, versículo 10. Dentro do entendimento teológico, essa parábola aqui aconteceu no exato momento da chamada de Mateus. No texto que a gente leu dizendo assim, Jesus disse: segue-me. Antes do segue-me, Jesus contou essa parábola. 2 homens oravam no templo, subiram no templo para orar. Um deles era e o outro era. Mateus era o quê? O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que fiel. Abra um parênteses. Quando o texto diz que o fariseu orava no íntimo, é que o fariseu estava dentro do local sagrado. Só entra no templo quem é considerado justo e santo. O fariseu entra no templo e ora: Deus, obrigado porque eu não sou igual a ele, que é ladrão, que é corrupto, que é adúltero, que é cobrador de impostos. Eu não sou igual a esses homens. Obrigado porque eu não sou assim, Jesus. Obrigado, Deus, porque eu jejuo, eu dou dízimo, e eu não dou dízimo baixo, Jesus, eu dou dízimo gordo, eu sou fiel. Ele orando dentro, no íntimo. O publicano ficou Mas o publicano ficou fora do templo, fora do local sagrado, e batia no peito, nem ousava olhar para o céu. E dizia: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia do meu pecado, Deus. Eu sou pecador, eu sou publicano, eu tenho errado muito, Deus. Tem misericórdia de mim. Eu não ouso nem olhar para o céu, porque é o teu trono. Eu não ouso nem entrar no templo, porque é o teu lugar, é a tua casa, Deus. Mas aqui longe, aqui distante, ouça a minha oração, Deus. Eu tenho orado e dizendo: tem misericórdia. O Senhor me conhece por dentro.
O Senhor sabe, isso aqui é Mateus orando. O Senhor sabe que eu não quero ser um cobrador de impostos. O Senhor sabe que eu não quero ser isso que eu sou. O Senhor sabe que eu não quero fazer aquilo que faço. O Senhor sabe que eu não quero agir da maneira que eu ajo. O Senhor sabe que eu não quero falar aquilo que eu falo, Deus. Mas mesmo assim eu tenho feito, mesmo assim eu tenho agido, mesmo assim eu tenho falado. Então tem misericórdia, Deus. E aí Jesus, olhando para os dois, diz assim: eu lhes digo que este homem, não o outro, saiu dali justificado. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Existe um surpreendente amor de Deus para nós, quando a gente reconhece o nosso erro e não aponta o erro do outro. A graça de Deus se estende para nós à medida que a gente se humilha diante dele e não humilha o outro diante dele. Se coloque de pé, por favor.